Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Eu vi a Terra respirando. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, ficou curioso? Achou estranho? Pois bem, acompanhe essa reflexão até o final. Ela é diferente de tudo que eu já trouxe aqui. E com certeza, no final, você vai ter um monte de perguntas. E eu já adianto que eu não tenho as respostas. Beleza? Então vamos lá. Neste fim de semana, e depois de 7 meses da minha última consagração, eu finalmente consagrei a Ayahuasca novamente. Foi uma experiência muito interessante. Me trouxe muito aprendizado e muitos ensinos espirituais. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 destes ensinamentos, 2 dessas vivências que realmente me marcaram muito e eu acredito vão marcar vocês também. Uma eu vou trazer nessa reflexão e a outra eu vou trazer numa reflexão separada, tranquilo? Então vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes sobre como foi o processo de consagração, porque eu já gravei 3 vídeos aqui no canal falando sobre isso, então eu vou direto aos fatos, beleza? Então, muito bem. Eu havia feito a ingestão da Ayahuasca, já havia passado mais ou menos 1 hora do início do ritual, eu já estava na força, como se costuma dizer, percebia que as minhas percepções estavam alteradas, percebia que eu estava num estado alterado de consciência, mas mantendo a minha perfeita lucidez sobre tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Neste momento, durante a força, eu ouvi uma voz. E essa voz me disse: se você quiser ver a terra respirando, coloca a mão no chão. Eu estava num gramado, mas havia uma falha perto de mim onde estava a terra pura. Eu pensei, ver a terra respirar? Mas falei, bom, vamos tentar, né? Coloquei a mão no chão, coloquei a mão na terra. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. E eu fiquei pensando, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Quando eu fiz essa pergunta, eu comecei a me arrepiar, muito intensamente. Assim como acontece quando eu estou no terreiro, por exemplo, e chega o momento da incorporação. Um arrepio forte, intenso. Só que nesse caso, não era nenhuma entidade próxima. Eu sentia a energia do meu corpo fluindo em direção à minha mão, que estava na terra. E naquele momento, a impressão que eu tinha era que a minha mão no solo estava criando raízes terra adentro, como se eu estivesse conectado energeticamente com a terra. Quando isso aconteceu, houve um fenômeno estranhíssimo. Eu estava sentado, olhando para minha mão no chão, quando de repente eu senti e vi a terra se expandir, como se ela subisse alguns centímetros e depois se retraísse, assim como a nossa caixa torácica. Quando a gente respira, ela se expande, a gente solta o ar, ela se contrai. E não apenas vi, não apenas senti, mas eu também ouvi um respirar gutural, intenso, vibrante. Algo semelhante ao que a gente vê em filmes, por exemplo, quando tem lá uma baleia respirando, ou quando você assiste um Jurassic Park e tem lá um dinossauro, sabe aquele barulho que ele faz quando respira e expira. Foi exatamente isso que eu ouvi. E aí eu fiquei muito impressionado com isso, continuei com a mão no chão e de repente isso aconteceu de novo. Eu vi, senti e ouvi a terra se expandindo alguns centímetros e depois se contraindo. E aquele barulho, como se literalmente eu estivesse escutando a terra respirar. Na hora eu tirei a mão, porque foi muito real. Não foi mental, eu estava de olho aberto, eu estava olhando para o chão. E aí eu fiquei pensando, gente, será que a Terra é um ser vivo? Eu nunca acreditei nisso.
Mas eu comecei a me perguntar, será que essas pessoas que dizem que a Terra é literalmente um ser vivo tinham razão? Será que essas ideias sobre Gaia realmente procediam? Porque olha só que curioso, eu não apenas vi, ouvi e senti. Eu tinha a impressão de que a própria Terra me via, me ouvia e me sentia, como se eu realmente estivesse conectado a ela e ela a mim. O mais próximo que eu consigo descrever para vocês dessa experiência é aquilo que acontecia no filme Avatar. Lembram quando eles se entrelaçavam, então eles conseguiam sentir as coisas um do outro? Era mais ou menos isso. Parecia que a minha mão estava energeticamente conectada à Terra e a Terra estava conectada a mim. Mas aqui uma observação. Não me dava a impressão de que a Terra fosse um ser biológico, materialmente vivo, mas uma espécie de espírito ancestral gigantesco. Algo muito esquisito. Como se fosse uma categoria diferente de seres da criação que até aquele momento eu nunca imaginei que pudessem existir. O mais próximo que eu posso descrever dessa sensação de espanto foi o que aconteceu quando eu visitei uma casa de candomblé. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando as minhas impressões como médium sensitivo da energia que normalmente eu sinto de um centro espírita, de um terreiro de Umbanda e do candomblé, as diferenças. Essa energia que eu senti da Terra parecia a mesma energia ancestral, primitiva, que eu senti quando eu fui num terreiro de candomblé. Só que 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais potente. Então, foi uma experiência muito marcante e eu me lembro que logo depois que eu deixei de lado essas perguntas sobre as quais eu não tenho resposta e provavelmente não vou ter, e imediatamente eu comecei a pensar, poxa, a gente fala muito da natureza, mas a gente pouco fala da terra em si, da terra que nos sustenta, a terra que sustenta a nossa casa, a terra que sustenta todos nós, não só a terra que dá alimento, não a terra que abriga a natureza, a terra enquanto planeta, enquanto esse pedaço grande de rocha flutuando no espaço e a quem todos nós devemos a nossa existência e vida, afinal de contas, não é? Então isso me fez naquele momento ter um sentimento de êxtase, de respeito, de consideração e de conexão com o nosso planeta como eu nunca havia sentido antes. Esta é a reflexão de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Aqui você encontra o link do nosso grupo no WhatsApp, link do grupo no Facebook, link do grupo no Telegram e também o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tiver interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.